todo mundo, hein? Mandando um beijo para Pastor Jorge, hein? Ele vai entrar agora, hein? Nosso pai espiritual. Eita glória, povo de Aleluia! Deus. Aleluia! Shalom! Deus Amém. seja louvado 1000 vezes. Aleluia! Fala, Vitão. Bom Tudo na demais, pastor. excelência? Tudo na excelência. Eu quero já começar Amém. externando o quanto nós te amamos. Nós lhe amamos muito. O Verbo Amém. da Vida de Guarapari ama muito a sua vida. Nós somos gratos a Deus porque você Amo obedeceu o vocês. chamado, disse sim ao Senhor. Nós lhe Amo amamos vocês. muito, viu? Muito obrigado. É um Amém. privilégio ter o senhor na nossa live. Amo Pastor presidente vocês. do Verbo da Vida no Estado do Espírito Santo. Meu Amém. pai, eu tenho um pastor, eu tenho um Aleluia. pai. Eita glória. Deus me deu muitos filhos. Bom demais, bom demais. E eu não Filhos do quero, coração. eu não quero tomar o tempo que eu quero receber muito. Nossa igreja precisa receber. Tem muitas pessoas de diversas igrejas presentes na live. Tem um povo de Vitória, da sede. Tem um povo de outros verbos da vida, daqui do estado mesmo, São Mateus, Mimoso do Sul, Vila Velha, Domingos Martins, Coisa boa, hein? além do povo de outros estados e até mesmo de outros países estão presentes aqui conosco na live. Amém. Amém. Deus é bom. Amém. Tem dado graças a Deus, porque onde o mundo está todo desesperado, falando aí de crise, a gente tem prosperado, né? E a nossa igreja tem Amém. crescido, Amém. a obra de Deus tem crescido, independente de denominação. Aqueles que creem, né, têm sido alcançados pela palavra. Eu tenho muitos testemunhos de, nesse período, pessoas se voltando, se convertendo, voltando para suas famílias, falando acerca do amor de Deus, pessoas que eram extremamente materialistas hoje falando do amor de Deus, né? Então, em tempo de pressão, a gente colocou pressão na pressão e nós temos avançado. E é um prazer, Vitão, estar com você. Cara, te amo. Amém. Pessoal de Guarapari, que está aí junto com você, pegando firme. Um beijo para vocês, amo vocês. E vamos falar do assunto maravilhoso, um assunto que me traz muita alegria, porque baseado nos princípios, né, de submissão à autoridade, o Senhor vem acrescentando mais e mais à sua igreja, e especificamente a obra aqui no Estado do Espírito Santo. A gente tem crescido em graça, favor e estatura, de forma exponencial, porque Amém. esses princípios nunca foram deixados, né? Amém, amém, amém. Glória a Deus. É isso aí, pastor. Então, eu quero já no começo, agora fazer menção mais uma vez do Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. Dá tempo de você fazer a sua matrícula. As matrículas permanecem abertas. Amém? Você que está conosco aqui na live, eu quero estimular você a vir conhecer o Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. Aí você pode falar bem assim, mas nesse tempo, com tudo isso que está acontecendo, ei, irmão, nada mudou, a igreja permanece avançando, o Rema está de Exatamente. pé. Amém? A gente Amém, não vai pastor? parar. E você também que entrou agora, você é uma pessoa generosa, certamente, você não quer uma vez, não duas, mas outros 5 em 5, para que pessoas sejam alcançadas. Lembrando que no último culto online, pastor Vitor, 2 pessoas receberam a Cristo, né, e colocaram lá. Glória a Na Deus. última quinta-feira, mais 5 pessoas. Então, a gente tem o céu tem Glória a estado em Deus. festa. Amém? Eita, glória, Aleluia. amém. Amém. Pastor, antes de passar a palavra de uma vez, não é? Eu já disse muito obrigado, é uma bênção tê-lo. Eu quero indicar um livro. Esse é um livro muito bom. Eu sei que está aparecendo do lado trocado, é claro, por causa da câmera frontal do celular. Mas, amém, eu vou ler para você. Submissão e Autoridade, da Rosana Lira, ministra Muito de bom. Poder. Excelente livro. Excelente livro. Eu quero indicar a você que está conosco na live. 2 coisas. Indicando o livro para você, eu estou fazendo agora. E a segunda coisa, compartilhe nas suas mídias sociais essa live, convide os familiares, coloque no seu WhatsApp, nos seus grupos de família, os grupos que você faz parte, chama o pessoal para vir. Esse é um assunto que todos nós precisamos ouvir sempre, sempre e sempre. Pastor, sem mais delongas, eu quero passar a palavra para o senhor, porque eu quero receber e vou receber com força. Amém? Aleluia. Coisa boa. Esse livro, começando por esse livro, né? Eu costumo dizer, traçando um paralelo sobre
vida de prosperidade, eu não gosto de ouvir pessoas que falam de prosperidade, mas são munheca de samambaia. Né? Fala de prosperidade, mas na hora de meter a mão no bolso para semear, não semeia. Eu não ouço, pessoal. Né? Então, Rosana é uma mulher de Deus, uma mulher que fala sobre submissão à autoridade e vive isso. Amém. A gente, num livro, numa ministração, a gente passa muito mais do que palavra de conhecimento, a gente passa influência. Eu acredito que a gente vive debaixo de uma influência espiritual do Espírito, que é santo, e que requer que a gente viva, né, debaixo de uma submissão, primeiramente, da palavra, que diz que a gente deve ter uma vida sincera, amém, uma fé sem hipocrisia. Né? Então, eu recomendo esse livro e dizer que essa matéria é maravilhosa. E a gente precisa, né, Pastor Vitor, falar acerca do que é a submissão, né, quais são os princípios, né, quais são os liames, quais são os esteios colocados acerca de submissão à autoridade. Eu acho interessante que lá na Academia Militar, onde eu tive a alegria, o privilégio de me formar, Academia Militar das Agulhas Negras, nós entramos em forma há 4 anos, olhando para um dizer que está escrito assim, cadete. Cadete é aquele aluno, né, da Academia Militar. Ides comandar, aprendei a obedecer. Né? Então, eu costumo dizer que não existe autoridade legítima se não existe uma vida de submissão. Já começamos por aí. Né? E eu quero começar falando do princípio que o Senhor Jesus deixou para a gente. Né? Aqui em Mateus capítulo 20. E essa mulher, no verso 20, diz assim, então você chegou a ele, a mulher de Zebedeus, com os seus filhos, e adorando, pediu um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos assentem à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabes o que pedis. Podeis vós beber do cálice que estou para beber? Respondeu, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, ou seja, posições de autoridade, não se compete conhecê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então, começando por aqui, posição de autoridade ela é constituída por Deus. Né? Posição de autoridade, seja no âmbito civil, seja no âmbito militar, seja no âmbito eclesiástico, ela não é peroada, como a gente fala no Exército, não fica se pedindo. Ministerialmente, você tem servido comigo há alguns anos, você sabe, se alguém chega para mim e me pergunta, pastor, eu tenho um chamado, quando é que eu vou entrar? Ele automaticamente volta para o final da fila. Né? Porque quem está preocupado com o chamado, muito provavelmente não está preocupado com Jesus. Né? E ele continua dizendo, e o próprio, aqui no verso 25, assim, então Jesus, chamando-se, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, o Senhor Jesus aqui, ele já estabeleceu o primeiro princípio. No reino de Deus não tem lugar para estrela. Estrela no reino de Deus, pastor Vitor, é Jesus Cristo. Amém. Né? E quando a gente entende isso, a gente sai desse ambiente de querer a autoridade para fazer uso fruto dessa autoridade, como dominar as pessoas. Não estamos aqui para dominar as pessoas. Né? Nós estamos aqui exatamente para servir uns aos outros. É claro que é muito pouco tempo para a gente discorrer acerca de como cada um serve. Lá na carta do apóstolo Pedro, ele diz assim, aqueles que falam segundo os oráculos de Deus, e aqueles que servem, sirvam na força do Senhor. Ele já está dizendo que alguns vão ter púlpito e outros não. Né? Mas no reino de Deus, a gente veio para servir em primeiro lugar. Eu fico muito feliz de estar fazendo essa live com você, porque esse tempo que nós estamos juntos, é até o tempo que você ainda não estava no verbo da vida. Você sempre foi uma pessoa que sempre esteve tão disposto a servir. E fazer coisas assim, quando você veio, eu falei, você vai para o louvor, você foi para o louvor,
Quantas vezes eu precisei de você para carregar saco de lixo ali, você carregava saco de lixo para segurar a garrafa, segurava a garrafa. E é por isso que Deus te constituiu pastor de uma grande igreja, Guarapari, uma igreja poderosa, porque você não tinha isso como alvo, o poder, mas sim a servidão. Glória a Deus. Glória a Deus. Te amo, meu pai. Eu aprendo contigo. Eu te amo. Muito obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Amém. Amém. Eu quero também dar um abraço em pastor Raimundo e Vânia. Eita, estão presentes? Tá, pastor Raimundo e irmã Vânia. Eita, pessoas que eu amo demais. Pastor Raimundo e irmã Vânia, vocês me ensinaram com palavras, me ensinaram com a vida de oferta de vocês. Não só porque vocês se deram para essa obra, quando vocês vieram aqui em 2012, ensinou a mim, a Lucimar, como servir, como honrar, como semear, porque vocês são semeadores, por isso que colhem. Né? Por isso que colhe, vai colher mais, é só o começo, vocês vão superabundar. Muito obrigado, pastor. Amém. Raimundo, Vânia. Te amo, pastor Raimundo, irmã Vânia. Maravilha. Leninha Galacha acabou de entrar, pastor. Beijo, Lênis. Beijo, Edmilson. Então, Vidão, outra coisa interessante a gente entender que aqui, no reino de Deus, esse reino que Jesus anunciou, que diz que o maior é aquele que serve, não o que é servido, essa ideia de hierarquia, que muitas pessoas refutam, ela está presente até na Trindade. Isso é que a gente precisa entender. Observa bem o que o Senhor Jesus diz aqui em João, no capítulo 14. Ele diz assim: ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ies de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então, veja bem, veja o que acontece aqui. O Senhor Jesus disse que o Pai é maior do que ele. Ou seja, ele instituiu aqui uma hierarquia. E não foi uma só vez. Eu vou ler outro texto para que sob a visão do apóstolo Paulo, na 1 Coríntios capítulo 11, ele diz assim no verso 3, quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça da igreja, e todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Né? Então, estabeleceu-se uma hierarquia na Trindade de Deus ser maior do que Cristo, a ponto do apóstolo Paulo reproduzir isso, dizendo que Deus é o cabeça de Cristo. Muito embora ele seja um Deus, o Elohim, né? Mas existe uma hierarquia. Agora, observa que essa hierarquia não vem só de Deus para Jesus. Observa que isso é um princípio. Se é princípio, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eles têm que ter harmonia entre si. Amém. Eu ensino uma matéria chamada Caráter de Deus, eles são perfeitamente harmônicos. Né? Então, aqui, em João, no capítulo 16, o Senhor Jesus diz assim, verso 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então aqui a gente já percebe que Jesus recebia de Deus e o Espírito Santo, que veio, o Consolador, o Paracleto, ele veio em obediência também a Jesus Cristo e aquilo que Jesus falava para ele. Então isso é muito importante, porque a gente acha que hierarquia tem uma onda aí, eu sou desigrejado, somos iguais perante Deus. Somos iguais perante Deus como filhos de Deus. Mas hierarquicamente existe uma hierarquia. É claro que essa hierarquia não é imposta, não é uma hierarquia proclamada a fim de domínio. Vamos falar um pouco sobre domínio pastoral, né, no final, mas vamos dar a ênfase que a Bíblia dá ao domínio pastoral. Amém. Por que a ênfase que a Bíblia dá? Porque algumas pessoas pegam ali 1 de Pedro capítulo 5, ali Atos capítulo 20, verso 28, que fala que as ovelhas são do Senhor, e pega a submissão à autoridade e fica só falando do domínio pastoral. Geralmente, quando a pessoa ela quer ser mais bíblica do que a Bíblia, é porque ela tem algum ponto da vida dela que precisa ser transformado. Então, se você fala muito do domínio pastoral, talvez você se sinta oprimido por o domínio pastoral. E às vezes o problema não está no pastor, o problema está na sua capacidade de não obedecer.
Exatamente. A dificuldade de ovelha é aprender a ser ovelha, né? É Muito verdade. disso. Ovelha é ovelha, né? Né? Amém. Ovelha é ovelha. Mas Mas, fala aí, pastor, eu quero Vitão. aproveitar aqui, Como é que você vê esse aproveitar o assunto aí? momento. Não, esse assunto é bíblico, né, pastor? Assim, é um assunto que precisa ser falado. E é claro e evidente que, do mesmo jeito que as ovelhas precisam aprender a sua posição, o pastor não pode ter medo de ensinar a respeito de nenhum assunto que o Senhor fez questão de tratar na palavra. Então, ele precisa ser ensinado. Pastor, muitos pastores conversam comigo, e eu acredito que a submissão, ela chega num ponto, pastor Vitor, que quando você está com o coração tão entregue à questão da submissão, ela vai para um patamar de honra. Né? Jesus disse assim: aqueles que te recebem, a mim me recebem. Aqueles que me recebem, recebe o Pai que me enviou. Aquele que recebe o profeta na qualidade de profeta, e ele está se referindo àqueles que na antiga aliança tinham uma posição realmente de autoridade, né? Constituída por Deus, aquele intermediário, né? O profeta que revelava tudo. Aquele que recebe o profeta na qualidade de profeta, recebe o galardão do profeta. Aquele que recebe o justo. E eu gosto muito da alusão que John Bevere faz quando ele fala desse justo. Ele está falando nós pares, muitas vezes assim, auxiliares com pastores auxiliares, pastores presidentes com pastores presidentes. Quando a gente tem esse entendimento, né? Ele diz também recebe o galardão. Né? Então, a autoridade não é só de baixo para cima, a autoridade não é só de cima para baixo, submissão não é só de baixo para cima. Essa submissão à autoridade é a maneira que a gente se movimenta para aqueles que estão acima, para aqueles que são pares, e pasme. Quando ele fala dos pequeninos, ele disse que aquele que der, ainda que seja um copo d'água fria aos pequeninos, aqueles que nos servem, de modo nenhum perderá o galardão. Então, a segurança do galardão está no serviço aos pequeninos. E os pastores, às vezes, têm vergonha. Eu vou em algumas igrejas, né? E Deus não me ungiu com boca de veludo, graças a Deus. Graças a Deus. Nunca tive receio de falar sobre submissão, sobre honra, sobre dinheiro, sobre prosperidade, porque eu nunca tive isso. Eu sou completamente desprovido de medo. Completamente desprovido do que vão pensar. Completamente desprovido do politicamente correto. Se a Bíblia fala sobre autoridade, sobre submissão, eu vou pregar do jeito que ela prega. E se ela é incisiva, eu serei muito incisivo. Quando a gente pega Romanos capítulo 3, que a gente vai falar daqui a pouco, você vê como Deus é incisivo para falar de autoridade. Fala até de castigo. Exatamente. Fala até de castigo. E eu falo também. Eu não gosto, sabe de quê, pastor Vitor? Malabarismo com a palavra. Para dizer que a palavra que é castigo ali não é. Não é castigo, está escrito, senão eu vou virar Espírito Santo para ficar escrevendo Bíblia. Por conta de uma postura dessa, que acabou ficando muito comum por aí afora, as pessoas elas acabaram criando um método, um meio de querer adequar a palavra à sua vida. Na verdade, é o contrário. O correto é adequar a vida à palavra. Se está escrito, é verdade, ponto final. É do jeito que está escrito. Perfeito, perfeito. Amém? Eu gosto muito quando ele fala acerca de... Porque quando, assim, a forma deturpada da autoridade, né, do reinado, porque reino fala reino, quando a gente estuda, antigamente a OSPB, Organização Social Política Brasileira, né? E a gente aprende... a gente aprendia que existia reinado, e a forma deturpada é tirania. Nós não somos tiranos, mas não somos reis bananas. Né? Amém. A gente tem que entender isso, porque John Bevere fala algo num dos livros dele, que é Quebrando as Cadeias da Intimidação. Se um líder não exerce a autoridade que ele tem, aquele que deveria ser banhado por essa autoridade para ser edificado, para crescer, aqueles que estão debaixo dessa autoridade, vai tomar a autoridade do líder, vamos dizer, aquele líder frouxo, aquele líder que não tem coragem de colocar a posição dele, o liderado vai tomar a autoridade que ele tem e vai usar contra ele. Exatamente. No exército, a gente diz assim, quando existe um líder que é mais molenga, né? A gente fala assim, cuidado. Às vezes é um tenente, né? Que é mais bonzinho. A gente fala, todo bonzinho morre coitadinho. Ou seja, se você prevaricar, não exercer, claro que em amor, longanimidade, doutrina, como a Bíblia diz, mas não exercer a sua autoridade, foi colocada por Deus, você negligencia um dom que Deus te deu. Amém. Exatamente. Eu gostei de uma frase que o pastor Raimundo acabou de colocar aqui na nossa live. O Senhor sempre foi contundente no que diz respeito à rebelião. Não tem essa história de passar a mão na cabeça. Né? Sempre cortou reto, Tramontina.
Não é verdade? Muito bom, muito bom. Quando a gente pega, falando em rebelião, olha que coisa forte. Aqui, 1 Samuel capítulo 15, fala sobre a rebelião, né? E você observa que Saul deixou de cumprir aquilo que Deus estabeleceu e que deu uma ordem ao profeta Samuel para falar para Saul, né? E a gente observa que era para matar a todos, né? Era realmente para dizimar aquele povo ali, né? Estavam debaixo de uma outra aliança, de um outro tipo de lei, né? Então a gente percebe que Saul mais uma vez desobedeceu. Isso veio numa sequência de desobediência, né? Saul fez sacrifício no 7º dia anteriormente, quando não era para fazer. Então, uma característica do rebelde é ele ser chamado a atenção pela mesma coisa muitas vezes, né? Isso é perigosíssimo, porque eu costumo dizer assim, pastor Eliseu me corrigiu, graças a Deus, mas ele me corrigia uma vez só sobre cada assunto. Daí aqui as pessoas pensam que rebelião, pastor Vitor, é só você brigar com o teu líder, né? Mas olha só, o que o profeta, em 1 Samuel capítulo 15, ele diz o que a rebelião se assemelha. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, veja bem, às vezes a gente pensa que rebelião é algo que é explícito. Mas se a gente olhar lá em Gênesis capítulo 4, a gente vai perceber que quando Caim entrega a sua oferta, o coração dele já não estava naquela oferta, muito menos no Senhor. Mas quando Abel entrega aquela oferta, o coração de Abel, porque ele tirou das primícias, da primeira parte, eu acredito que essa condição favorável de honrar com obediência, então veja bem, não é só fazer. Né? Para a gente não nos tornarmos rebeldes, a gente tem que fazer com todo o coração. Então, Deus rejeitou Caim e a sua oferta, mas aceitou Abel primeiro e a sua oferta. Por que isso? Porque a rebelião, ela começa no coração. Quando a gente pega a queda do próprio Lúcifer, quando a gente estuda aqui em Isaías, capítulo 14, né? No verso 13, diz, ele vem falando no verso 12, como caíste do céu a estrela da manhã, filho da alva, né? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. No verso 13 diz assim, tu dizias no teu coração, subirei acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja bem, nós somos todos semelhantes perante Deus, mas em relação à autoridade, é um perigo muito grande a gente querer ser aquilo que a gente não foi chamado para ser, principalmente naquele momento. Então, veja bem, a Bíblia diz aqui muito claro, tu dizias no teu coração. A fé é no coração, mas a rebelião é no coração também. Né? A rebelião, eu gosto muito de um conceito de rebelião. O que é um rebelde? O que é uma rebelião? É um estado de desconforto debaixo de uma autoridade constituída ou de uma palavra, de uma ordem, de uma diretriz estabelecida. Vou dar um exemplo prático. Imagine que nosso apóstolo Guto mande um memorando, mande uma ordem. Todas as igrejas do Verbo da Vida agora vai pintar o fundo de roxo. Se eu quero não ser rebelde, eu só tenho que perguntar assim, o senhor quer roxo forte ou roxo fraco? O senhor quer qual tinta? Aveludada, lisa, fosca. E isso é um coração de querer fazer o melhor. Agora, você fala assim, para que isso? Já tem rebelião aí. Sentir-se desconfortável debaixo de uma ordem ou debaixo de alguém estabelecido por Deus, independente de ser bom ou mal, já é rebeldia. Eu gosto, pastor, da ideia. Não é nenhuma ideia, na verdade, a gente tem que entender isso, porque uma coisa é você se submeter, outra coisa é você consentir. Você sabe que eu gosto da ideia do seguinte, de que a submissão não está ligada a você fazer uma coisa que você gosta de fazer apenas. Exato. Às vezes você vai, beleza, você me pede para fazer uma coisa que eu gosto, amém, glória a Deus. Agora, submissão
é mostrada de verdade quando uma ordem é dada, a minha ideia era outra, eu pensava de outra forma, eu agiria de outra forma, mas eu me submeto e com a carinha alegre, feliz, como se estivesse fazendo algo que eu sempre quis fazer. Isso é se submeter. Isso é colocar-se em sujeição. Aí sim. Se não é consentimento, tá certo, pastor? Exatamente. Você fazer aquilo que... Imagine alguém chegar para mim, Bispo Guto lá, ligar para mim, o próprio Tiago Garcia, que é uma pessoa que eu amo muito, é o meu supervisor. Ele vira para mim: Jorge, agora em Vitória eu vou te dar uma ordem. Você vai treinar luta todo dia. Disneylândia. Disneylândia. Porque eu gosto, isso não é obediência, é concordância. Agora, se ele falar algo que eu não gosto de fazer, que não esteja dentro do escopo das minhas preferências, eu decido fazer, né? Independente de ser um princípio apostólico ou eclesiástico, né? Porque, e tem mais, vou fazer do jeito que tem que ser feito, né? Da melhor forma possível, dando meu 101%. Porque eu acredito que meu 100% para Deus ainda é pouco. A Bíblia, lá em Crônicas, ela fala a respeito do reinado de Amazias, o rei Amazias, que teve o seu reinado, o tempo de reinado diminuído, porque ele fez aquilo que agradava ao Senhor, porém sem interesa de coração. Perfeito. Excelente colocação. O coração define tudo. Define a sua salvação, porque você crê com o coração e confessa com a boca, mas define também a sua condenação, porque resiste à autoridade. Então a gente tem que ter esse cuidado para não resistir às autoridades. Né? Muito bom, pastor. E quem resiste à autoridade, a Bíblia fala... Atrai sobre si condenação. Romanos capítulo 3, porque assim, existem três formas de... existem várias formas, eu vou citar três formas da gente se submeter a Deus. Primeiro, se submetendo à palavra. A Bíblia diz aqui em 2 Timóteo capítulo 3, no verso 16, algo muito simples. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus, você, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sabe por que muita gente é até habilitado para toda boa obra, mas não é perfeitamente habilitado para toda boa obra? Porque quer relativizar a palavra de Deus. Aí se eu concordo e se eu não concordo. Né? Então isso é algo muito sério. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu não concordo. É como dizem. Eu não concordo. Não concorda, fique pobre, o problema é seu. Então, assim, é um princípio, ponto final, Deus não vai discutir. A Bíblia é muito clara quando diz assim, Deus não divide a sua glória com ninguém. Uma das definições dessa palavra glória é doxa, é opinião. Deus não está aqui para dividir a opinião dele. Deus não entra em discussão comigo. Quem somos nós, né, para discutir? Então, a primeira forma da gente se submeter é a palavra. Depois é ao Espírito Santo, né? Então, veja bem, Jesus Cristo enviou o Consolador para nos ensinar a andar na perfeita vontade de Deus, né? Então, a gente vai obedecer ao Espírito Santo. A gente percebe que tem uma passagem lá em Atos, se não me engano, Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo, ele acha que ele percebe por dentro de ir para uma determinada região, mas o Espírito de Deus, por não ser tempo, diz para ele não ir. Então, a gente tem que, em Gálatas capítulo 5, no verso 16, diz: andeis no Espírito e jamais cedereis a concupiscência da carne. Se a gente olhar lá no 25, ele fala assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Romanos capítulo 8, no verso 14, fala que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, a submissão ao Espírito Santo, que, digo, ele não vai falar contrário à palavra de Deus, né? Ele é um tipo de submissão também. Existe uma outra submissão, doutrinariamente falando, que é a própria Constituição. Não é a Constituição do Brasil, Constituição humana, né? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, né, no verso 23, fala sobre isso. Nós vamos fazer uma live sobre isso, e uma mesa redonda também, que é sobre saúde. Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a outra maneira da gente submeter é a nossa própria Constituição. Somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo, né? Não somos submissos à nossa alma, não somos submissos ao nosso corpo. Então, a gente tem que dar comando para a alma,
né? Como o Davi, sem ter esse entendimento, falou: por que tu se abate, ó minha alma? Se alegra, né? Lembra dos grandes feitos do Senhor. E a mesma forma, o nosso corpo, né? Eu costumo dizer, tem uma matéria que eu tenho privilégio, eu amo ensinar essa matéria na escola de missões, que é disciplina e liderança. Muita gente quer ser líder, mas não quer se Meu liderar. Deus. Eu costumo dizer que um líder que não consegue determinar o que entra pela boca e o que entra pelos olhos e o que entra pelo ouvido, como é que ele vai liderar pessoas? Né? Se o doce fala mais forte com ele, se a preguiça é o que manda nele, se ele deixa de fazer isso, aquilo, como é que ele vai ter uma liderança eficaz? Ele vai ser pode até ser um bom líder, mas talvez não seja excelente. Mas, como a gente costuma dizer, o maior inimigo da excelência não é o ruim, é o bom, né? E a Tá última bom forma assim. de submeter é as autoridades. Acho que a gente vai investir mais tempo falando sobre isso aqui, né? Falar sobre homens constituídos por Deus, né? Para guardar, para proteger a vida da gente, para instruir a gente, né? Para a gente poder avançar para sermos edificados, né? Para Muito bem. toda boa obra. Pastor, se o senhor me permite, eu sei que nós vamos enveredar falando a respeito desse ponto, que é muito importante. Eu queria só aproveitar mais um pouquinho do teu conhecimento, sua sabedoria e da unção que está sobre a sua vida, para falar uma coisa. Normalmente, eu lembro que eu ouvi essa frase do senhor, quando o senhor me deu aula em 2012, o senhor me falou essa frase. Embora não tenha sido o senhor que tenha me dado a matéria submissão à autoridade, mas eu ouvi essa frase do senhor, que é normalmente a área em que a pessoa mais se arranha, que ela tem dificuldade de ouvir, que ela não aceita muito bem, normalmente essa é a área que ela mais precisa ser ministrada. Não é? Eu estou Exatamente. abordando isso, pastor, porque o perigo que tem de coisas já estarem um tanto quanto cauterizadas na mente de alguns que usam essas frases, não é bem assim, não é desse jeito. Na minha opinião, eu penso que, quando o senhor citou o salmista, eu me recordei do Salmo 103, quando Davi falou a respeito disso, e até virou música esse salmo. Tem uma música que um cantor canta dizendo: bendize a minha alma ao Senhor, Senhor, tu és maravilhoso. Ele começa a falar a respeito disso, e ele começa a falar um monte de coisa, e tem uma hora que ele fala, e as pessoas entendem errado, achando que o salmista está afagando a alma dele, mas ele não está. Ele está dizendo: alma, cala a tua boca, coloque-se no Isso seu aí. lugar e reconheça as coisas que Deus fez. Para não parafrasear, usando o texto, diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Meu Deus do Bendize a minha céu. alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem Aleluia. perdoa as suas transgressões, é Ele quem... Ou seja, colocando a alma no lugar dela. Então, uma mente Isso mesmo. cauterizada precisa ser renovada. A pessoa não pode fugir de ouvir sobre esse assunto. Ao contrário, ela tem que Isso. ouvir mais, e mais, e mais, e mais a respeito desse assunto. Não é isso, Quando pastor? uma pessoa. Eu costumo dizer, o apóstolo Paulo, ele usava o que ele vivia na época, né? Então, o apóstolo Paulo vivia muito esse ambiente de competição, porque naquela época tinha os jogos ao deus Poseidon, que ficava ali, eram os jogos ístmicos. Então, ele via, tinha a Olimpíada antiga da Grécia, então ele viveu isso. Ele falava assim: o atleta de tudo se abstém. E eu gosto porque, assim, eu sempre fui atleta na minha vida, né? Eu sempre gostei. Então, a gente come o que precisa e não o que quer para alcançar uma performance física. A gente tem que dormir cedo para alcançar uma performance física, né? Então, a gente precisa compreender que não é diferente no mundo espiritual. Então, imagine um triatleta que ele corre bem, pedala bem, mas não nada nada. Ele qual é o correto para um treinador? Eu já treinei algumas equipes dentro do Exército, eu posso te dizer, eu ia pegar esse cara ia fazer 70% do treino dele basicamente de natação. Até que ele se tornasse um excelente nadador, né? E depois sim eu regularia, quando ele nadasse muito bem, equilibraria. O problema é que as pessoas que têm dificuldade com submissão e autoridade não gostam de ouvir, é porque já está numa vida de rebeldia há muito tempo. Exatamente, exatamente. E o senhor falou algo para mim assim: você gosta de ouvir porque você não tem problema com isso. E eu me lembro disso, dessa frase que o senhor usou. De 2012 para cá, eu fiz a matéria contigo, com o senhor. Fora a matéria que eu fiz, eu já fiz outras 4 vezes. E Eita, esse ano Jesus. vou fazer de novo. Amém.
Vou fazer de Creio que novo. seja eu que vai Prometo. ensinar. Eu Tá bom. gosto muito Vou dessa fazer. matéria, né? Sendo o senhor, vou fazer. Amém. Então, aqui em 1 Pedro, capítulo 2, falar um pouco sobre a autoridade constituída, diz assim: 1 de Pedro, capítulo 2, no verso 13: sujeitai-vos a toda a instituição humana. Olha que coisa interessante. Por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades enviadas por ele, tanto para castigo, vou repetir, castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Eu quero fazer um link com Romanos, no capítulo 13, porque algumas pessoas não entendem o evangelho, elas ouvem falar o que aprenderam, mas nunca leram a Bíblia como deveria ser lida, né? Então, falando sobre a autoridade, pessoas constituídas. Aqui em Romanos capítulo 13 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele constituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Olha que coisa séria. Porque lá em Romanos capítulo 8 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas ele está dizendo que aquele que resiste à autoridade por Deus constituída, observa, atrai para si aquela condenação que não deveria ter. Meu Deus. É muito forte isso. Muito né? É como forte, se a meu gente temporariamente saísse da posição de justiça. Eu não estou falando que a gente sai, né? Mas é como se ele saísse dessa posição, porque ele atrai sobre si condenação. Né? Então, e outra coisa, resistir à autoridade é muito mais do que desobedecer. Vamos dar um exemplo. O que é uma lei? É o que alguém estabeleceu. Você concorda comigo? Também. Concordo. É o que alguém estabeleceu. Agora, imagine você viajando daqui para o Rio de Janeiro, e é 100 km por hora, e você vai a 130. Você está resistindo a uma lei. Então, você está resistindo a uma autoridade, atraindo condenação. Aí, sofre um acidente, morre, né? E aí, o que acontece? Coitado, por quê? Né? Porque ele atraiu sobre si condenação. Não precisou nem de diabo para matar. Né? Ele mesmo foi julgado pela palavra. Então, a gente precisa entender isso. E nesse tempo de hoje, né, os crentes estão se revoltando contra a autoridade constituída em cargos máximos, como o nosso presidente da República. Né? Então, a Bíblia é muito clara. Aquele que ele é constituído por Deus. Olha o que ele diz aqui. Verso 3. Porque as autoridades não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terá louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. O presidente da República é ministro de Deus para o meu bem, para o seu bem, para o bem de todo brasileiro. O brasileiro, ele pode até não ter uma consciência dessa. Agora, o presidente da República é uma autoridade sobre os crentes. E eu vou te falar uma coisa, tem muito crente que está atraindo condenação sobre si, porque fala mal do nosso presidente. E pior, fala mal do presidente que clama pelo nome de Deus. A gente não pode esquecer, lá Números capítulo 12, quando Miriam falou de Moisés, porque Moisés tinha tomado para si uma mulher que não era da sua tribo, coxita. Né? Então, ela falou assim, Moisés, quem pensa que é? Que Deus só fala com ele. Veja bem, ela não falou que ele era isso ou aquilo, ela fez um questionamento. Observa, ela se tornou leprosa, mas tem uma fala, eu vou até para lá, eu não ia falar isso não, mas eu vou falar. Tem uma fala de Deus que me chama muito a atenção, pastor Vitor. Quando ela fala de Moisés, a Bíblia diz assim, logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e Miriam, os três saem da tenda da congregação. Isso é Números 12, verso 4. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, pôs-se à porta da tenda, depois chamou a Arão e a Miriam. E eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão falo com ele, me faço conhecer por meio de sonhos. Não é assim com meu servo Moisés. Agora presta atenção, o que Deus faz questão de apresentar? Que é fiel em toda a minha casa. Então, por que Deus
fala que Moisés é fiel em toda a casa dele, e isso seria avaliado na aplicação, na dosimetria da pena de Miriam. Porque quanto mais íntegro é o líder, a autoridade, quanto mais homem de Deus, quanto mais reto ele for no seu secreto, alguém que fala dele, o juízo vem em proporção maior. Então você percebe que no verso 10, a nuvem afastou-se de sobre a tenda e eis que Miriam achou-se leprosa. E aí, às vezes, a gente fala assim, pô, se fosse assim, era para estar todo mundo leproso. A gente não pode esquecer que na antiga aliança era a lei da condenação e morte e os juízos vinham de tipo diferente. O que não significa que ele não venha hoje. E a lepra é uma característica daquela época, e a Bíblia diz que tudo que está escrito para o nosso ensino está escrito. A lepra era uma característica de deixar a pessoa isolada. Observa que uma pessoa que ela vive uma vida de rebeldia, ela rapidamente se isola. Ela não olha nos olhos do líder. Ela não quer saber mais de nada. Ela fica taciturna, de cabeça baixa. Quando a gente vê lá em Gênesis capítulo 4, quando o Senhor Deus ele fala para Caim, ele fala assim, por que descaiu o teu semblante? Se procederdes bem, não era certo que seria aceito? Outra característica, pastor Vitor, de alguém que vive uma vida de rebeldia, ele tem baixo a caída. Outra característica é julgar as pessoas, né? Eu vejo na igreja, nós temos muitos ministros, né? E algumas pessoas que não estão mais conosco, elas tinham o seguinte, se formavam no remo, achavam que era CPA. Aí alguém ministrava, ela, eu não concordo porque, veja bem, eu não concordo porque isso aqui está desalinhado. E ela foi chamada para quê? Ela foi chamada para ser CPA? Negativo. Ela foi chamada para aprender aquilo que é bom, que ela considera bom, pega. Então essas pessoas já estão numa vida de soberba tão grande que elas vão se isolar, elas se tornam leprosas no sentido de se afastar de um povo que decide. Aleluia. Está ouvindo aí, então? Amém. Amém. Pastor, deixa eu aproveitar e falar uma coisa. Interessantíssimo aí, então. Veja, então, você falou da altivez, né? Essa altivez desgraçada, essa soberba. Eu lembro de outra frase do senhor, soberba é igual barba. Se não cortar, todo dia cresce. Eu me lembro que o senhor dizia isso, não é? Então tem que ter esse zelo, esse cuidado. Você falou dessa altivez, dessa soberba, dessa insubmissão no coração. Agora, qual é o detalhe? Eu observo que realmente o soberbo, o insubmisso, ele vai se isolando, mas muitas vezes ele quer contagiar os demais. Eu gostaria que o senhor abordasse um pouquinho a respeito disso, porque isso acontece muito dentro da igreja e também fora da igreja, esse negócio de Facebook, postagens, isso, aquilo, outro, gente querendo contagiar outras, e se a pessoa não for firme, não tiver palavra, ela acaba falhando nisso aí. Não é, pastor? É interessante que, eu estou achando um texto aqui, mas é interessante que aqui em Hebreus capítulo 12 diz assim, ó, atentando diligentemente, verso 15, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem que haja uma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, né? Então observa bem o que acontece. As pessoas, elas saem, elas não concordam com o líder, e ninguém é obrigado a concordar, pode sair, fica à vontade. Você me conhece bem, eu tenho o sexto dom ministerial, que é o de vai com Deus. Né? Não quero comigo, quem não quer estar comigo. Rebelde, eu conserto, vai embora. Eu não tenho essa de ficar aqui. Eu costumo dizer, se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato e garantia que ele fosse gago. Eu ficava mimimi, eu não gosto disso. Então, quando a pessoa sai, ela não está satisfeita e ela leva essa amargura que foi gerada pela própria ignorância, pela própria submissão e fica tentando contaminar as pessoas. Pronto. Né? Isso não existe. Sai com o coração limpo. Sai com o coração limpo, sai por uma direção, sai por outra coisa, ninguém é obrigado a andar com ninguém. A própria Bíblia diz em Amós 3,3 como podem caminhar dois juntos se não há concordância entre si. Sai e continua somando para o reino. Sai e não cospe no prato que comeu. Porque às vezes a pessoa chega drogada, chega com um casamento um lixo, na prostituição, a igreja cuida dela, a igreja prega Jesus para ela, a igreja pá e tal, aquele líder é uma benção.
Mas quando ele começa a criar a perninha, ele acha que manda. Ele acha que manda. Ele acha que agora um erro de qualquer pessoa que seja, por perversidade ou não, ela já quer julgar e vai embora. Então, assim, essa pessoa ela já traiu sob si condenação há muito tempo. E como eu falei em Romanos 13, para as pessoas se atentarem. Sabe, pastor Vitor, uma vez eu vi um ladrão acabando de roubar um cidadão em frente a uma igreja. E a polícia chegou e foi... Estava realmente dando um corretivo no bandido. E o pastor, não faça isso não. Eu falei para esse povo que é contra a polícia militar, quando a polícia militar dá umas bordoadas num sujeito sem vergonha, olha só o que está escrito aqui, no Romanos 13. Verso 4. Visto que a autoridade ministra de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Ele está falando de soldado romano. Ele trazia espada. Ele dizia para que era essa espada? Pois é ministro de Deus, vingador. Está na sua Bíblia, dá uma olhada, pega, vê com calma, risca. É o ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica mal. Então, às vezes, eles querem tratar o meliante, o bandido, e hoje o politicamente correto não pode nem falar isso. Que ele é meliante, é bandido, meliante, se for, é preso, é presidiário, né? Se é condenado, e às vezes bota uma algeminha e está apertado. Arrocha essa algema para ele lembrar, até chegar à delegacia, bem arrochadinha, para ele lembrar do mal que ele fez. Isso aí é função de uma polícia. Então, quando a polícia corrige, seja com a borrachada ou não, porque se o cara não resistir, não precisa apanhar. Mas se ele resiste, ele vai apanhar e vai apanhando até lá. Então, o crente não tem que ser mais do que a Bíblia. A Bíblia diz que aquela espada, hoje talvez seja um cacetete, uma pistola, é para quê? É para castigo do malfeitor. Não quer ser castigado? Faz o bem. Pronto. Faz o bem. É simples Pronto. assim. Simples assim. Pastor, eu quero só fazer a menção aqui. Nós temos presente na nossa live o pastor Marcos, pastor Alex, pastor Raimundo, pastor Vando, Beijo, Alex. Alessandra, Eita, pastor Renan, Ana Diniz conosco, pastor José Roberto, de Guaratinguetá. Eita, homem de Deus. Amo você, meu irmão. Olha, fazer menção aqui, nós já tivemos a nossa live um alcance aqui de aproximadamente 180 pessoas, ok? O alcance. Aleluia. Glória a Deus. Constantemente ficando em torno de 108, 107, e aí entra e sai algumas pessoas. Dá tempo ainda de você compartilhar, ok, irmão? Você que está presente aí. Isso. Bota a gente para dentro para receber dessa palavra. Manda aí, pastor. Falando ainda acerca dessa questão de autoridade, vamos trazer agora um pouco a autoridade eclesiástica, né? A gente precisa compreender que as ovelhas não são nossas, né? Então, aqui em 1 Pedro, capítulo 5, a Bíblia fala sobre como a gente deve tratar as ovelhas, né? 1 Pedro, capítulo 5, deixa eu achar aqui. Rapidinho. Primeira de Pedro, capítulo 5. Diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, e eu presbítero como eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. Então, a gente tem que fazer porque ama. Fazer porque ama, né? Não por constrangimento. Eu tenho que ir para a igreja. Um líder que acha que tem que ir para a igreja não deveria nem ter ido. Desiste ministério. Porque ministério é leve, ministério é bom, ministério é prazeroso, ministério é grande fonte de renda, que o apóstolo Paulo diz, muito embora não seja o nosso objetivo. Ministério é bom em todos os aspectos. Ele diz assim: apacentar o rebanho de Deus, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores, dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo para o rebanho. Então, aqui é o outro lado da moeda. As pessoas têm que olhar para mim, para você, para nós pastores, e ver que nós somos exemplo para o rebanho, em todos os aspectos. A nossa vida ministerial é transparente. Por isso que a gente tem que viver uma vida correta.
uma vida de correção, para que as pessoas olhem para a gente e se sintam inspiradas. Nós somos chamados para inspirar pessoas, né? Para as pessoas andarem conforme Cristo, mas não dominando, dizendo você pode, você não pode, você deve, você não deve. O deve, não deve, tudo bem. A gente deve. Agora, se a pessoa quer ir, ela fala que foi Deus. Eu tenho uma prática comigo que eu aprendi com o irmão Rega. Ah, Deus falou que eu tenho que ir. Foi Deus que falou? Vai. Vai. Porque certamente, para aquilo que Deus me chamou para fazer, e te Vitor, tem muita gente para se achegar até a gente. Amém. Amém, pastor. O detalhe é, as pessoas às vezes querem ouvir uma palavra do pastor que concorde com a opinião ou com o desejo delas. Elas têm essa dificuldade também, na verdade. E, na verdade, a gente não está para dar opinião. O que importa é o que está escrito. Não. Se Deus falou com a pessoa, ora, você quer me colocar numa situação complicada? Se Deus falou com você, o que que eu vou falar o quê? Foi Deus quem falou contigo. Obedeça a Deus, não é verdade? Exatamente. Eu sou muito tranquilo em relação a isso. Essa vida de submissão à autoridade é maravilhosa demais. Isso no lar, né? A gente chega para conversar com casais, mulheres afrontaridos, né? Porque tem isso que é muito grande, tem submissão no lar, né? Também para conversar de pais e filhos. Filhos que não corrigem pai. O filho morando dentro da casa do pai, falando, não vou para a igreja. Como é que é isso? Aí sabe o que acontece? Essa pessoa não galga posições eclesiásticas, mesmo tendo um chamado, porque a Bíblia diz, aquele que não governa bem sua casa, como governará uma igreja? Exatamente. É muito sério isso, né? Então o homem de Deus, ele tem que ter a sua casa sob o governo. Pelo exemplo, como a Bíblia diz, não é com mão de ferro, mas pelo exemplo, e se for necessário, ele dá uma palavra de comando. Nem sempre tudo vai vir pelo pedido. O apóstolo Paulo, falando lá em Filemão, no verso 8, ele fala assim, bem sei eu da autoridade que tenho de ordenar que você cumpra o seu dever, mas eu prefiro pedir em amor. Então, como é que é a vida? A gente pede amor, meu irmão, faz um favor para mim, faz isso e aquilo. Mas se for necessário, a gente dá uma ordem. Se não quiser seguir, dá lugar para outro e a gente avança. Amém. Amém. Muito bom, pastor. O detalhe também, né? O marido não ser dominador da esposa. Isso não significa que ele precisa ser um banana. Não é verdade, pastor? Eu gosto muito daquele livro, A Questão Feminina. A Questão Feminina diz que o homem é o cabeça da mulher no lar. Ele usa uma versão que diz isso. O cabeça da mulher no lar, não é o cabeça da mulher no ministério. Tem muita mulher oprimida ministerialmente, porque o marido fica dizendo se ela vai, se ela não vai, se ela fica, se ela não fica. Não, ministerialmente o marido não tem poder sobre a mulher. Ministerialmente. Muito bom. Né? Ou seja, desculpa, pastor, então, o marido não pode parar o chamado da mulher e nem a mulher parar o chamado do marido. Negativo. Quem fizer isso vai se ver contra Deus. Porque lá em Romanos capítulo 14, claro que o contexto é 8, diz assim, quem é você para julgar o servo alheio? Imagine Deus me mandando fazer alguma coisa e minha esposa querendo que eu pare. É só ler o livro da Oreta Reagan, O Preço Não é Maior do que a Graça. Quando ela